Janeiro de 2023 chegou e com ele o que promete ser a melhor série do ano, The Last of Us. Expectativas estão em alto, que é sempre perigoso, mas aqui você vai saber tudo o que precisa antes de assistir a estreia na HBO, que acontece dia 16 de janeiro. E vai saber porque essa série deve ser um dos maiores destaques desse ano que tá só começando. Olá, meu nome é Rodrigo de Lorenzo e você está no Vino Série, um canal pra gente falar de série, filme e livro enquanto bebe vinho. E hoje é dia de série e não é qualquer série. Dia 16 de janeiro estreia The Last of Us na HBO e na HBO Max, série baseada no jogo de PlayStation de mesmo nome. Olha eu aqui falando de um jogo de PlayStation. Pois sim, já joguei. Pois sim, existe um gamer dentro de mim. E que de fato é um jogo incrível, realmente impressionante. Então assim, quem jogou está esperando que a série seja até melhor do que o jogo. Porque a história do jogo já é muito boa. Então ou você vai acertar muito, ou você vai errar a mão. Ao mesmo tempo, o jogo já tem um roteiro bem fechadinho ali. Então de história, não tem muito o que se preocupar não, porque a história é boa. E colocando o capricho da HBO ali, acho que vai ser um luxo. Mas vamos lá para tudo que você precisa saber antes de ver essa série. Caso você não esteja familiarizado, né? Tem gente aí que eu sei que já jogou, que já sabe, que tá esperando também. E se você gostar desse vídeo, não esquece de assinar esse canal, compartilhar, comentar. E comenta já aqui o que você tá esperando dessa série. Então vem comigo. Em primeiro lugar, o que é The Last of Us? Que troço é esse? Do que a gente tá falando? Pois muito que bem, como eu já falei, The Last of Us é um jogo lançado pra PlayStation 3 lá em 2013. E teve assim uma aclamação da crítica, uma aclamação de venda. Foi uma loucura. Meio que deu uma revolucionada ali nos jogos de PlayStation. Foi um dos jogos mais vendidos daquele ano, desenvolvido pela Naughty Dog. E já teve uma sequência lançada em 2020 para PlayStation 4, que eu infelizmente não joguei, pois não tenho PlayStation 4. Aliás, se alguém quiser me presentear, para que eu jogue e fale com mais embasamento, pode me pedir a caixa postal. Mais tarde o jogo foi remasterizado para novos consoles, ficou ali com uma imagem melhor, gráficos melhores. E em março de 2020, a HBO anunciou que estava desenvolvendo uma série aí baseada no jogo, com direito à direção e roteiro do próprio criador do jogo, o Neil Druckmann. Ele vai atuar também como produtor executivo, então ali o dono da obra tem todo o poder sobre a série, ou seja, coisa fina. Mas qual que é a história, você me pergunta? Eu te conto, a história em si, ela não tem muita novidade, não é nada do que a gente já não tenha visto. O enredo se passa aí num mundo pós-apocalíptico, aquela coisa meio The Walking Dead. O mundo foi devastado aí depois de um vírus, sempre ele o vírus. Esse vírus deixou todo mundo aí meio zumbizão, mas não são zumbis normais. É outro tipo de zumbi. Mas também não é isso que interessa nessa história, você já vai entender. São várias criaturas, algumas mais feias, outras menos feias, mas todas perigosíssimas. No começo do jogo a gente vê o início dessa história, sem muitas explicações. A gente vê os personagens correndo de um lado pro outro ali, tentando fugir desse início, né, quando o vírus eclodiu. E aí essa história gira em torno do Joel, um contrabandista que passou por várias coisas bem pesadas, ali, bem difíceis na vida. E também gira em torno da Ellie, que é uma garotinha ali que no começo do jogo acontece algumas coisas e o Joel fica responsável por levar essa garota para um grupo de revolucionários. Esses revolucionários se autodominam vagalumes e são muito importantes para a história. Já no começo do jogo a gente vai ver que essa garotinha aí, a Ellie, ela é o quê? Imune ao vírus. Ou seja, a razão pela qual o Joel tem que levar ela para esse grupo de revolucionários é porque eles estão tentando encontrar a cura para salvar o mundo. E ela pode ser a cura do mundo. E aí o jogo é isso, essa travessia para levar a Ellie até os vagalumes. E temos então os zumbis de The Last of Us que são muito peculiares. O vírus desse jogo se origina de um fungo da vida real e que sofreu o quê? Uma mutação. As criaturas no jogo não são chamadas de zumbis, mas geralmente são chamadas de clickers, por causa do som de clique que eles fazem quando eles aparecem, quando eles estão andando. É bem bizarro. O jogo dá uma assustada. E eles também não são iguais a zumbis tradicionais. Eles são mais nojentos. Por causa das origens de fungo ali, o rosto deles parece aqueles cogumelos que ficam grudados em árvores, sabe? Parece aquilo, uma grande couve-flor nojenta que vai te atacar. E aí você deve estar pensando, então sim, é uma série de zumbi um pouquinho mais sofisticada, tipo The Walking Dead, mas com o selo HBO. Não exatamente. A gente espera que não seja. Mas a história de The Last of Us não é muito por causa da ação que acontece ali entre esses zumbizão, esses clickers. Não é muito sobre a ação disso, mas é o quê? O desenvolvimento de personagem. O sucesso, a história de The Last of Us se deve mais à relação ali entre os dois protagonistas. No jogo é uma relação que também vai acontecendo entre você ali que tá controlando eles, porque é uma jornada ali entre o Joel e a Ellie, e você fica emotivo realmente. E esse eu acho que é o principal desafio dessa série, transformar essa relação dos dois em uma coisa muito empática pro público. Porque os dois ali têm uma história muito dura, eles têm que tomar decisões muito difíceis ao longo do jogo, ao longo da história. Eles não confiam em ninguém, precisam confiar um no outro. Então vamos ver se a HBO vai conseguir fazer isso. Mas pelo trailer já deu pra ver que eu acho que conseguiram. E falando nessa coisa mais sensível, já tentaram adaptar essa história e não deu certo. O Neil Druckmann, que é o diretor e o escritor do jogo, já tentou uma adaptação com o Sam Raimi, que se você não conhece, é o diretor dos 3 primeiros Homem-Aranha, diretor da Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante, o reizinho do terror. Eles tentaram fazer uma adaptação pro cinema em 2014, mas acabou não dando certo por quê? Porque o estúdio ali queria fazer uma coisa meio Guerra Mundial Z. Um filme
filme mais de ação, zumbizão clássico. E o Druckmann falou que ele preferia uma coisa mais meio vibe filme independente. Uma coisa mais calma, mais sobre a relação, uma coisa mais sensível. Como não deu certo, ficou aí pra HBO, a gente vai ver o que rolou. E como eu falei, The Last of Us tem uma sequência que saiu em 2020, se chama The Last of Us Parte 2, e também fez muito sucesso. Aí você me pergunta, a série vai cobrir os acontecimentos da parte 2? Por enquanto não. A primeira temporada vai ficar só no primeiro jogo, eu acho uma decisão bem acertada, mas já tem conversas ali que se essa série der certo na primeira temporada, eles vão renovar pra uma segunda, e aí sim a segunda vai tratar dos acontecimentos do segundo jogo. E eu acho que isso vai acontecer porque a expectativa, além de estar lá em cima, essa série tá sendo muito bem recebida pelos críticos. Quem já assistiu saiu dizendo aí que é uma obra-prima. Então assim, acho que vai dar certo, eles sabem que vai dar certo, e provavelmente não vai ser renovada só pra segunda temporada, vai ser renovada pra terceira. E aí ou eles vão esticar a história do segundo jogo pra uma terceira temporada, ou eles vão ultrapassar mesmo o jogo, e aí vai ficar aí só pelo talento, né, dos roteiristas. Repetindo que eu não posso te contar direito a história do segundo jogo, pois não joguei, pois não tenho PlayStation 4. Mas se a Sony quiser, se tiver me vendo aí, conteúdo aqui a gente faz. O que eu posso te adiantar é que é um jogo muito emotivo, sim. Se eles conseguirem passar isso pras telas, vai ser assim um show. Vai ter muita análise sobre a profundeza do ser humano, muitas metáforas, vai ser uma loucura. Tem coisas pesadas ali que acontecem entre os protagonistas, você fica meio chocado. Acho que a gente vai ter ali semanas de muita diversão. Tem um detalhe aí que pode atrapalhar, que são as críticas dos puristas, né? As pessoas puristas que querem uma adaptação 100%, 300, 400% fiel ao jogo. Eles estão um pouco receosos, eles têm ali um fundo, um histórico pra eles estarem receosos. Que é o quê? Quase nenhuma adaptação de videogame pra cinema, pra TV dá certo. É tudo meio ruim. Mas, como eu falei, quem assistiu a adaptação diz que tá incrível e que talvez The Last of Us quebre esse histórico e se torne finalmente uma série que conseguiu acertar uma adaptação de videogame. Os envolvidos na série falaram que as mudanças ali são mínimas, e o que eles alteraram foi só pra deixar um pouco a série mais ágil. E pelo trailer você consegue ver que os enquadramentos, a fotografia, tá tudo muito parecido com o jogo. Então acho que os puristas não vão reclamar tanto. Uma coisa é certa, os atores que vão fazer os protagonistas são maravilhosos. Pedro Pascal, gostoso, e Bella Ramsey parecem estar perfeitos ali como Joe e Ellie. Aliás, a Bella é aquela atriz de Game of Thrones. A criancinha que fazia a Lyanna, aquela menina fodalhaça que respondia a todo mundo, ela que será a Ellie. E pelo que a gente viu em Game of Thrones, ela é perfeita pro papel, porque a Ellie é assim. Enfrenta todo mundo, vive mal-humorada, uma adolescente. A primeira temporada vai ter 10 episódios com mais ou menos 1 hora, provavelmente vai ter mais de 1 hora. Dá um pouco de preguiça. Mas tudo bem, vamos lá. E agora é esperar essa belezinha. Vai ter resenha aqui do primeiro episódio. Já me conta aqui se você quer resenha de todos os episódios. E tô animado com essa história porque sim, ela é boa. Fica aqui meu apelo novamente pra quem quiser me dar um PlayStation 4 pra jogar o segundo jogo. O que é ali um 3 mil reais? Ah, que lindo seria. Se você gostou desse vídeo, não esquece de assinar esse canal, compartilhar, comentar. Me segue em todas as redes sociais. E a gente se vê sim no próximo vídeo. Tchau.